formatando o envelope. Bem, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é o tamanho do envelope, tá? Eu tenho duas medidas aqui que eu tenho dos nossos envelopes nacionais. Isso pode mudar, com certeza, porque existem várias configurações de envelope e você tem que prestar atenção no briefing. Existe uma tabela de medidas. Eu vou usar dois envelopes específicos, como eu falei, que é o envelope saco e o envelope ofício, né? O envelope carta, como a gente chama, que é aquele envelope mais fininho. E vamos começar por ele. Esse envelope, ele tem cerca de 21 centímetros por quase 11,5 de altura. A primeira coisa que eu vou criar aqui é criar um outro retângulo que tenha mais ou menos de largura aqui uns 4 centímetros. 4, no máximo 4, tá? Porém, eu vou diminuir um pouco mais aqui ele, para que ele fique com uns 3,5 centímetros. O que é esse retângulo aqui que eu estou criando? Eu vou encaixar ele aqui para fora do meu envelope, porque ele vai ser a minha aba, tá? Então, normalmente, as abas desse tipo de envelope, elas têm essa medida. Tanto, e aí vai variar muito. Existem envelopes ofício que eles têm essa aba aqui para o lado. E quando a aba é para o lado, ela é um pouco menor. Ela pode cair até mesmo para 2,5 centímetros ou 3 centímetros. Tem essa abinha do lado, que é inclusive a que eu vou trabalhar. Porém, existem envelopes, né? A maioria dos envelopes ofício, eles têm 4 centímetros. Deixa eu virar aqui para poder ilustrar para vocês. Que eles têm mesmo 4 centímetros de altura, cerca de 4 centímetros, e você tem a aba grande aqui. A aba é obrigatória nem sempre. Se você vai fazer um envelope todo branco, ou todo de uma cor, que já vai vir com papel impresso naquela cor, você não precisa fazer a aba. Porém, no caso desse meu projeto, eu vou precisar executar direitinho a aba. Então, eu vou ter que saber o lado do remetente, o lado do destinatário e poder formatar ele completamente. Vamos ver como é que isso fica na prática. Todo mundo já sabe que o lado do remetente é o lado onde o envelope fecha. Então, não é necessariamente esse lado. Nós estamos começando pelo verso. Existe a outra parte, que seria a frente do envelope, que eu vou fazer numa página extra, na página por fora, que vem a outra sequência do envelope aqui. Então, eu criei aqui essa minha medida. Eu poderia adaptar toda a minha artboard, né? Toda a minha prancheta para isso, mas como a minha função aqui é ilustrar para vocês, então eu não vou fazê-lo agora. Primeiramente, o que eu vou fazer? Vou arredondar aqui as pontas para poder simular o meu fecho do envelope aqui. Vou tentar fazer assim. E vou editar essa minha forma. Forma editada. Tenho aqui agora a aba. Né? Toda a aba do meu envelope já está aqui montadinha. Vou fechar ela um pouco mais aqui. Zerar os centímetros dessas duas pontas. E eu já tenho aqui minha aba. Ok? Conseguem ver aqui? Beleza. Aqui com certeza vai ser branco, porque frente àquela identidade que a gente já criou. E aqui vai ser laranja, para que eu já delimite aqui o que vai ser meu verso e tudo mais. Então, vou tentar aqui ao máximo alinhar. E beleza. O que a gente vai trazer agora? A assinatura. Esse é o espaço do lado de fora, onde geralmente aqui no Instituto a gente coloca uma etiquetinha, que é a etiqueta para quem vai aquela correspondência. Mas aqui é o espaço para escrever. Então, basicamente, aqui vai a nossa assinatura e vai alguma arte. De acordo com a nossa linguagem visual, nós vamos obter os seguintes elementos. O primeiro é a assinatura. Eu vou trazer ela aqui. Vou pegar, a gente fez o timbre, certo? Então, vou pegar ela aqui do timbre. Fazer uma cópia, trazer aqui para o envelope. Ok, e eu trago uma referência da marca para cá. E ali vai o espaço da minha etiqueta. O que eu quero fazer nessa minha aba do envelope? Deixa eu desagrupar o logo, porque eu vou precisar de uma informação dele. O gradiente. Então, vou fazer aqui, e com a minha ferramenta de edição de gradiente, eu vou editar o gradiente.
Opa. Eu vou editar meu gradiente. Ótimo. E eu tenho aqui agora a aba do meu envelope. Eu tenho a aba e já tenho o lado de dentro do envelope. Deixa eu só diminuir aqui. Vocês realmente estão vendo a gente criar o envelope. Então, editar é o mínimo que pode acontecer. A gente vai editar muito isso. E eu vou trazer lá do timbre também aquele elemento gráfico, esse elemento gráfico aqui, que vai ser o padrão da minha linguagem dentro dos envelopes. Então, eu vou editar esse Power Clip, vou trazer essa minha lua que a gente criou e que na minha opinião ficou muito legal, e vou trazer para cá, para que a gente tenha essas mesmas forminhas aqui no envelope. Vou aumentar o tamanho para ter um resultado bem interessante. Opa. E vou dar meu Power Clip. Olha só. Bem interessante, né? E aí o verso do envelope, que eu tenho aqui minha página 2, eu vou usar. Aqui vai estar a minha forma, né, que é a aba, mas a aba está lá na página 1. E aí eu vou copiar esse quadrado aqui, porque aqui é a parte de onde vai o nosso endereço. Então, o que eu vou fazer? Vou editar de novo e vou tentar clarear mais esse degradê, torná-lo ainda mais sutil. Tentar fazer ele mais claro ainda do outro lado. E aqui vai o nosso endereço, que é o endereço que nós temos em toda a identidade corporativa. Vou copiar ele daqui. Vou usar o mesmo padrão, até porque ele já está no estilo de correspondência. E na página 2, na segunda parte, que é onde vai os dados da empresa, né? Eu vou colocar o nosso endereço. Poderia até colocar a assinatura aqui desse lado de novo. Num tamanho menor, ela poderia até ser inserida aqui desse lado outra vez. Aqui. Poderia até ser assim. E aqui desse lado ter só a assinatura, ou ter só o globo, ou às vezes não tem nada. Eu prefiro ter a assinatura dos dois lados. Tanto para dar uma marcada, né, de onde vem a correspondência, e aqui vai a etiqueta, tanto para que fique bem interessante. E do outro lado, eu posso ter tanto ela em tons de cinza, eu posso ter ela mais colorida ou menor, para que eu tenha a completude do meu envelope. Então vocês conseguem ver aqui, aqui eu tenho a parte da frente do envelope, né? E a gente tem que lembrar, olha, eu acabei esquecendo, que a aba ela vai fechar aqui. Então, como ela vai fechar aqui dessa forma, vai ser preciso que a gente coloque os nossos dados numa outra configuração. Então, talvez traga aqui para esse lado, por exemplo. A gente traga os dados para o outro lado, porque a aba vai fechar aqui e se ficasse ali do jeito que estava, não ia ficar legal. Então, seria o caso até da gente inverter a lua. Vejam, gente, que tá sendo muito louco gravar isso com vocês, porque a gente tá mostrando todos os bastidores e o que realmente acontece. Olha, eu gostei mais. Inverti as formas e aí ficou tudo bem mais organizado. Poderia ter ou não ter a assinatura. Acho que eu vou acabar tirando a assinatura daqui. Mantendo só o endereço e talvez o nome da empresa aqui em cima. Então, escolher aqui a fonte.
Ok. E aí a gente tem desse lado o nosso endereço. Eu creio que agora sim a gente vai ter o fecho do envelope. Acho que vai ficar uma coisa bem interessante. E aí, o que vocês acharam? Eu achei que ficou muito legal. E aí depois é só a gente inserir, copiar isso tudo e inserir no manual. Então, vai ser fundamental pintar o quadrado de branco para que isso apareça lá no manual. Vou dar um Ctrl G para a gente agrupar. Geralmente eu estou optando mesmo pelo branco no envelope. Geralmente eles fazem toda essa parte aqui do verso colorida com fecho de outro jeito. Então, isso é bem normal que aconteça. Nesse caso, a minha linguagem, eu quero que fique tudo predominantemente branco. Mas é uma tendência que a gente vê. Opa, acabei copiando a coisa errada. Vamos voltar aqui. Selecionar tudo. Copiar. Voltar lá para o nosso manual. Colar. Está aqui o nosso envelope. Dessa vez eu não vou entortar ele não. Vou deixar ele um pouquinho mais reto. E vou trazer a frente do nosso envelope, que acabou ficando na segunda página. Voltar aqui. Para que a gente tenha um bom resultado, vamos pintar de branco. Copiar tudo. E trazer aqui para o nosso sistema também. Ok. Como artisticamente a parte de trás acabou ficando mais interessante, então eu vou colocar meio que invertido. E nós vamos ter um resultado assim. E aí, o que vocês estão achando? E agora, mantendo o mesmo padrão das páginas. Aqui tá. Nosso envelope prontinho. Mas eu lembrei agora que a gente só fez o envelope ofício, né? O envelope menor. E existe outro modelo que é o nosso envelope saco, que é um envelope grande. E a gente vai fazer esse modelo sim. Mas vamos precisar de uma outra aula para poder criar esse modelo e trazer ele para cá. Eu já sei que ele vai seguir mais ou menos essa mesma tendência. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente construiu esse segundo envelope, apenas com as medidas diferentes, mas vai ser bem parecido. E como que a gente vai inserir ele aqui no manual. Nós continuamos nosso curso de identidade visual e eu espero te contar na próxima aula. Até logo!